Vamos gravar. Então, é muito importante em epidemiologia a gente saber de incidência e prevalência. Então, toda doença, né, todo agravo que ele é agudo, é sempre incidência. Covid é agudo, né? Ninguém vai ficar a vida inteira com Covid. E aquelas doenças que são doenças crônicas, a gente faz a prevalência. Então, nós vamos entrar agora na prevalência. Prevalência. Acabei de tomar essa histamina aqui. Vamos ver se eu melhoro agora. Então, a prevalência, né, significa, né, ser mais, ter mais valor, preponderar, predominar. Então, a prevalência, ela indica a qualidade daquilo que vai prevalecer. Aí nós temos algumas doenças. Por exemplo, HIV. A pessoa fica a vida inteira com HIV. Diabetes, hipertensão. Então, a gente faz o cálculo de prevalência. Portanto, prevalência implica acontecer e permanecer existindo no momento considerado. Então, acontece e permanece. Diferente do Covid, da dengue, né, e outras doenças que são imunopreveníveis, por exemplo. O coeficiente de prevalência é mais utilizado, então, para essas doenças crônicas de longa duração. Hanseníase, tuberculose, AIDS, diabetes, como eu já falei. Então, casos prevalentes são os que estão sendo tratados, né, que são os casos antigos. Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Não. Mas aqueles que foram diagnosticados ou descobertos, né, que são os casos novos. Então, são casos antigos e casos novos. Por exemplo, vamos pegar aí a diabetes, né? Nós temos aí os casos antigos de diabetes e nós temos os casos novos, que é o desse ano. Então, isso você tem como pegar, né? Você fazer o cálculo de prevalência na população. Portanto, a prevalência é o número total de casos de uma doença, né, os casos novos e os casos antigos, existente num determinado período de tempo, num determinado local. E aí nós vamos, então, ter aqui que prevalência, ela pode mudar. Por quê? Porque nós temos, é como se fosse esse caldeirão aqui, né, e as torneiras. O que isso significa? A prevalência, ela pode mudar. Porque nós temos doentes novos chegando, nós temos doentes indo embora, migrando, né, emigrando para outros locais, para outros estados, né, outras cidades. Nós temos doentes que chegam, pessoas que chegam, né, na cidade. Nós temos as pessoas que vão morrer. Nós temos as pessoas que podem ser curadas, né? Por exemplo, hanseníase. Hanseníase tem cura. Tem pessoas que vão ser curadas. Né? A gente faz a prevalência de hanseníase, mas tem casos que serão curados. Tem óbitos na hanseníase? Não. É uma doença que a pessoa fica um longo tempo, mas geralmente não se morre de hanseníase. Né? Então, tanto a incidência como a prevalência, esses dados podem ser alterados. Então, o que foi prevalência ou incidência no ano passado vai ser diferente da prevalência e incidência desse ano, porque sempre a gente vai ter doentes chegando, doentes saindo, doentes morrendo, doentes novos, pessoas que adoeceram, né, que estão doentes dessa doença. Então, a gente vai sempre observar que a prevalência, né, a prevalência e a incidência sempre vai estar mudando de acordo com todos esses fatores que a gente já falou. Então, a prevalência, ela informa o número de casos existentes, casos novos e casos velhos, independente de quando eles surgiram. Como é que você vai calcular a prevalência? Também tem essa fórmula. O coeficiente de prevalência, a prevalência é o número de casos novos mais antigos, né? Mais casos antigos, então somos 2. Quantos casos existiam? Existiam 40. Quantos casos novos? 20. Então nós temos aí 60.
dividido pelo número, né, pela população no mesmo local e período, qual é o número de população? Qual o número da população? Olha lá no IBGE, qual a população? Palmas tem 200 e poucos mil habitantes, né? E coloca 200 e poucos mil, vezes um numeral. Então, a prevalência, ela pode ser pontual, né? O Covid, né? Ela é uma doença, né? Que ela é um certo, ela pode ser apresentada por meses, por dia, por ano. Geralmente não está fazendo do ano, né? Está fazendo do quê? Do dia. Morreram tantas pessoas no dia, o coeficiente de letalidade dela é diário. A prevalência dela também pode ser feita por dia. Ou geralmente faz até por semana. Mas você vai ver cálculo que eles fizeram do ano passado para esse ano também, fazendo uma comparação no mesmo período, isso é, nos primeiros 3 meses, né? Então, tem que considerar os casos prevalentes nesse período de tempo, né? E aí, essa prevalência lápsica, ou período de tempo, na prevalência de hanseníase, porque a hanseníase, ela tem cura, né? Então, ela vai ter um certo período de tempo. Então, tem pessoas que vão, né, ser curadas, não vai se morrer de hanseníase, tá? E aí tem que ver também os casos de pessoas que vieram de outros estados, ou pessoas que foram para outros estados, que emigraram, né? Que migraram e emigraram. Tanto a prevalência quanto a incidência, eles são muito importantes para mostrar a situação de saúde daquele município, daquele estado, daquele país. A situação de saúde, porque esses cálculos de incidência, prevalência, de mortalidade, vai mostrar a análise da situação de saúde. No final, o que a epidemiologia faz? Faz a análise de situação de saúde daquela população. A análise da situação de saúde. Por que isso é importante? Porque a partir desses dados, o gestor vai poder definir, entendeu? Definir recursos, definir investimento, definir o que é prioridade, quais são as áreas prioritárias, porque às vezes ele está investindo recurso, tempo, pessoal, né, numa doença que não tem uma incidência alta naquela população. Lembra que eu falei para vocês, o estado do Tocantins, ele tem algumas doenças, né? São 5 doenças prioritárias que ele elegeu como prioritária. Quais são essas doenças? Hanseníase é uma delas, leishmaniose, né? Nós temos aí a incidência e a prevalência de leishmaniose. A gente faz prevalência ou incidência? A gente faz a incidência de leishmaniose. Ela é alta a incidência? Não. Mas ela tem alta letalidade? Sim. Tipo assim, você não tem igual dengue, que tem 5 mil casos de dengue. Você não tem. Dengue, você tem uma incidência altíssima, certo? Mas a dengue tem alta letalidade? Não, ela tem baixa letalidade. Isso é, de 5 mil pessoas que vai ter dengue, que tem dengue, essas 5 mil pessoas não morrem, tipo assim, morre 1 ou 2. Então, a letalidade é baixa. Já a leishmaniose, ela tem uma incidência baixa, entendeu? Mas a letalidade dela é alta, bem alta. O risco da pessoa morrer de leishmaniose é muito maior do que a pessoa morrer de dengue. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Então, você vai ter doenças que a incidência é baixa. Só que a letalidade daquela doença é alta. Então, o governo ele vai ter que investir no quê? Eu não quero que a pessoa morra de leishmaniose. Eu não quero que minha população morra dessa doença. Apesar da incidência ser pouca, eu tenho que investir recursos naquilo ali. E dengue? Né? Tipo assim, 10 mil pessoas teve dengue
em um ano, vamos supor assim, né? Mas morreu muita gente? Não. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, a epidemiologia vai fazer com que o gestor de saúde ele consiga analisar, entendeu? Ele vai ter mapeado, analisar as condições de saúde daquela população. E assim ele vai poder determinar o que vai ser investido, quanto que eu vou investir em tal patologia, em tal doença, quanto que eu vou investir em tal agravo. Uma coisa interessante, nós fizemos um trabalho em 2000, eu vou tentar colocar no grupo esse artigo que nós desenvolvemos, que eu fiz parte, Análise de Situação de Saúde Brasil, né? Que é um livro. Eu vou tentar botar um livro para vocês, tá bom? Aí tem análise de situação de saúde de todos os estados. E nós fizemos a análise de situação de saúde do Tocantins. Do que as pessoas, o gestor, ele tem que saber do que essas pessoas adoecem. Quando eu digo gestor, é o gestor municipal, o prefeito e o secretário municipal. Eles precisam saber do que essas pessoas adoecem e do que essas pessoas morrem. Ele precisa saber, ele precisa ter esses dados. Você, enquanto gestor hospitalar, você tem que saber lá no hospital do que essas pessoas estão chegando no hospital, internadas do quê? Qual é, né? A incidência maior de internação é causada pelo quê? Né? Qual a maior incidência de internação no hospital? As pessoas internam mais por doenças crônicas. Então, você precisa, então, estabelecer aí, através da análise de situação de saúde, estabelecer algumas melhorias, né? E também até ver qual é o recurso, o que pode ser feito, porque tudo isso é importante para o gestor. E para vocês, né, se é mais doenças crônicas, então, precisa, então, estabelecer como tratar isso aí, né? Por que é mais doenças crônicas? No Tocantins, do que as pessoas adoecem e do que as pessoas morrem? O que vocês acham que é? Já pararam para pensar? Deve ser, aqui no Tocantins, deve ser as doenças mais tropicais. Tipo, eu acho que interna mais por virose ou qualquer coisa, alergias, rinites, ou qualquer coisa. Rinite. Mas de rinite não vamos morrer, não, gente. Rinite não mata, não, viu, professor? Mata não, mata não. Graças a Deus. E nem pega. Graças a Deus que não mata. E nem pega. Nossa, senão eu tava lascada, viu? Eu Mas, nem falo nada, viu? Porque o meu também é rinite, Não, mas aqui, além do clima, o meu quarto aqui estava fechado, né? E aí eu tive que tirar tudo, botar lá fora, no sol, e aqui sem sol, tudo nublado, agora tá até um solzinho. Trocar tudo, botar cama, tirei tudo do guarda-roupa. Aí meu marido veio limpando, lavou até as paredes. Foi quando eu dei até uma melhoradinha. O ar-condicionado aqui também lavou, limpou tudo. É assim, né? Tem que prevenir. Mas, assim, voltando ao estado do Tocantins, o que acontece? Do que nós fizemos em 2018 esse estudo, do que as pessoas adoecem, do que as pessoas morrem. No estado do Tocantins, tem 2 causas de morte. E a gente pensa realmente, como é a Amazônia legal, que as pessoas estão morrendo das doenças tropicais, mas não. Dengue, por exemplo, tem uma incidência altíssima, mas uma letalidade baixa. Leishmaniose, gente, nós temos aí, teve um período que tiveram 7 casos, aliás, perdão, 7 óbitos de leishmaniose. 5 óbitos por leishmaniose. É alto, entendeu? Por quê? Porque não tem muitos casos de leishmaniose. Então, a incidência é baixa, mas a letalidade é alta. E também vai demandar muito mais recursos, porque a pessoa vai ficar internada, a pessoa pode precisar de um UTI. Até ele curar, gente, é muito complexo, né, essa doença, falando da leishmaniose. Então, no Tocantins, nós temos as 5 doenças prioritárias. Hanseníase, leishmaniose, sífilis, tá? A sífilis, gente, principalmente a sífilis congênita, né?
a sífilis estava assim, com uma incidência altíssima, hiperendêmica em todo o Brasil, tá? Aí a gente pensa assim, nossa, a quarta é HIV. Não, porque HIV, gente, a prevalência de HIV não está alta. As pessoas estão se cuidando. Tem alguns grupos com HIV, a prevalência tá mais alta, né? Mas, assim, de certa forma, o HIV tem se mantido em algumas populações, né? Tem abaixado aí os seus índices. Então, hanseníase, leishmaniose, sífilis, dengue, né? Dengue, chikungunya, papapá, esses aí. E a quinta é... Ai, gente, esqueci agora a quinta. Vou lembrar, até daqui para o final eu lembro. Mas, enfim, não é só essas que o Estado, a vigilância, vigia todas as doenças, tá? Todos os agravos, certo? Professora, só uma pergunta. Só assim para a gente se atualizar, para a gente ter noção assim, do que está acontecendo no nosso dia a dia hoje. A senhora tem números dessas doenças, assim, nacionalmente? Só para a gente ter noção de quantas pessoas morrem por ano dessas doenças, para a gente fazer um parâmetro com o que é divulgado hoje do Covid, por exemplo? Não, eu não tenho, porque isso muda, né? Quando eu estava na vigilância tinha, mas você vai entrar no DataSUS. Certo. E lá tem tudo, tá? Você vai olhar os boletins epidemiológicos. Esses boletins te dão todos esses dados, porque eles são feitos mensalmente. Então, mensalmente, porque lembra que eu falei para vocês? Isso vai... Porque tem que ter o quê? A quantidade de pessoas, né? Então, o tempo inteiro que a gente morrendo e gente nascendo, né? Então, isso aqui, ó, muda de um mês para o outro, muda. Então, você entra lá no site do Ministério, coloca no Google, assim, boletim epidemiológico de doença X, boletim epidemiológico dengue. Aí vai vir um boletim epidemiológico te falando, ó, teve tantos casos, desses casos, tantos foi na população idosa, tantos foi em criança, tantos foi desses casos, tantos curaram, tantos morreram, entendeu? Professora, mas de qualquer forma, assim, pela sua época, eram números relevantes, né? Para quem via assim, nossa, morre tanto de gente disso. Sim, mas continua morrendo, entendeu? E continua morrendo, né? É. Não, eu falo assim, não é sendo negacionista. Eu trabalho no hospital, eu vejo que o pessoal está morrendo de Covid. E são números, infelizmente, como outras doenças também, né? Mas o problema é que o problema do Covid, gente, é a transmissão. Dengue não se transmite. Por que o Covid é grave? Ele é grave porque ele tem uma alta incidência e ele tem uma alta letalidade. Esse é o problema do Covid, é a letalidade, entendeu? As outras doenças, hanseníase, ninguém vai morrer de hanseníase. Dengue, raríssimo, entendeu? Não vai morrer rápido de dengue. Leishmaniose, tem a proporção de casos que é curado. Todas essas têm a proporção de casos que são curados. A questão é que o Covid, a incidência é alta, ele tem uma alta letalidade, ele tem alta transmissibilidade, transmite muito rápido. Por isso desse descontrole, entendeu? As outras doenças não. Hanseníase leva meses, anos, né? A pessoa ali com bacilo de Hans e tal, até que ele tenha aí uma queda do seu sistema imunológico e a doença se manifesta. O tempo inteirinho a gente está entrando em contato com a hanseníase, porque o estado é hiperendêmico. No entanto, você não pega hanseníase. Tipo assim, desde o ano peguei hanseníase. Não. Porque o seu sistema imunológico vai combater. Já contra o Covid a gente não tem. É esse o problema, entendeu? Então, vai depender de mais recursos, de leitos hospitalares. E o leito não é só o leito, vocês sabem disso. Precisa do profissional, precisa dos instrumentos, né? Precisa dos insumos. Não é só ter o leito. Tem gente que pensa, faltando leito de UTI, porque o leito não é só a cama ali. Tem os profissionais, não tem profissional para trabalhar com esse agravo.
não tem material suficiente. Então, é uma quantidade muito grande de pessoas com essa doença. Dessa quantidade muito grande de pessoas, uma quantidade muito grande também vão morrer dessa doença. Agora, o que está acontecendo é que muitas vezes a notificação pode não estar sendo, entendeu? A notificação correta. Muitas vezes, eles estão notificando como Covid, foi o que eu vi uma reportagem, né? O que não é Covid. É a questão da notificação. Né? Tudo eles estão notificando Uma como reportagem aqui em Portugal, né, professora? Não sei se é verdade. Hoje eu estou vendo as coisas e não acredito, mas tá desse jeito. É. Uma de Portugal, como é uma imprensa portuguesa que fez no Brasil. Coisa assim, tanto faz. Eu vi uma reportagem falando disso, né? Que as pessoas. Porque, assim, em epidemiologia, a gente peca pelo excesso. Entendeu? Por exemplo, chegou lá na unidade básica uma pessoa com uma mancha, e aí você pega uma pontinha de caneta, mexe na mancha, sentiu alguma coisa? A pessoa, não senti. Você já notifica como hanseníase. Depois é que você vai investigar. Entendeu? A gente peca pelo excesso. Chegou uma pessoa lá com ferida na região íntima lá, né? Com uma feridinha, você já notifica, opa, sífilis. Se é hiperendêmico, sífilis. Né? Você já faz a notificação ali, porque é notificação compulsória, né? Tem que ser notificação imediata. Você não vai deixar o paciente ir embora. Você já notifica e já dá a medicação para ele. Depois vai investigar se é mesmo aquilo, mas você tem que fazer dos casos que são notificados, certo? Depois é feita a investigação daquele caso para saber se realmente é aquilo. Se não, é descartado e aí diminui ali o índice, entendeu? Por isso que o boletim epidemiológico de um mês para o outro ele tem alteração, porque tem casos investigados já e fechado, batido o martelo, ó, morreu. Aliás, o caso é isso mesmo, ou o caso não era isso, descarta. Mas em epidemiologia a gente peca pelo excesso. A senhora tem noção de quanto desses casos que é notificado e depois são descartados dessas doenças que a senhora está falando? Sim, os boletins mostram isso, entendeu? Tem que ver nos boletins epidemiológicos de cada doença. No DataSUS também, pela internet, você vai olhar, você vai pegar, deixa eu tentar entrar no DataSUS. Se vocês tivessem acesso ao SINAM, mas o SINAM, você só tem acesso porque tem uma senha, né? Esses dados do SINAM, eles ainda não foram investigados. Deixa eu entrar aqui no DataSUS, só para vocês terem uma ideia do DataSUS, como é que funciona o DataSUS. O DataSUS... A senhora vai liberar esses slides no live? Vou, mesmo porque tem uns exercícios para vocês fazerem, né? Eu vou colocar um livro também de epidemiologia, muito bom também. Vou colocar aqui, DataSUS. Vocês estão conseguindo ver aí, eu digitando? Estão conseguindo? Eu não. Não? Então, deixa eu parar. Só um momentinho, deixa eu parar aqui parar essa apresentação e colocar o site do DataSUS para vocês. Espera aí. Estão conseguindo ver aí o site do DataSUS? Aqui, ó, no Google, DataSUS. Então, aqui vai ter epidemiológico e morbidade, estatísticas vitais, o Tabnet, populações residentes, caderno de informação e os dados abertos. Você entra aqui no DataSUS, e aí o site do DataSUS tem todas as informações dessas doenças, né? Então, DataSUS, você vem aqui, né? Aqui, ó, você vê em demográficos. Vamos olhar primeiro, tem ó, os indicadores, epidemiológico e morbidade. Vamos olhar epidemiológico e morbidade aqui. Então, vamos pegar aqui os casos de hanseníase, né? Ó, aqui tem os casos de hanseníase, morbidade hospitalar, casos de AIDS, a questão nutricional, o diabetes e hipertensão, câncer de colo de útero, aqui vai ter todas as informações. Só que é muita coisa. Então, você vai pegar os casos de hanseníase aqui,
Ó, vamos pegar só do Tocantins. Ele te mostra aqui, né? Aí, você vai pegar aqui, ó, você pode pegar a linha. O que que você quer? Você quer o ano de notificação, ó, porque aqui vai te dar o ano de diagnóstico, mês do diagnóstico, o ano de notificação, o mês de notificação, o município de notificação, a região de saúde. Veja que é muita coisa, informação que tem, ó. O ano do diagnóstico, e, ó, tem de 2000, 2019, ó, 2001 não está ainda, ó. Tem de 2001 a 2020. Vamos pegar, você pode selecionar todos, se você quiser, certo? Aí você vem aqui e mostrar. Estão conseguindo ver? Sim. Então, aí aqui, ó, ele já te dá a tabela. Você pode até baixar essa tabela. Ó, tá mostrando os casos de hanseníase, né? Que já tá aqui no sistema, né? Então, ó, botou até 1975, mas 1975 não tinha nada. Você pega nos últimos 10 anos para ver a quantidade de casos, né? Então, 29.520 casos até então, né? E isso, os dados aqui do DataSUS. Os dados do Sinan serão maiores. Por quê? Porque os dados do Sinan ainda não foi feito o fechamento de todos os casos. Aqui são dados de domínio público. Qualquer pessoa pode vir consultar. Entendeu? Você pode consultar tudo. Você, por exemplo, quer saber a raça, né? Qual é a raça? Vamos colocar todas aqui para a gente ver. Raça branca, né? Preta, parda e amarela. Né? Ele vai te mostrar por ano. Não, esse aqui não mostrou. Deixa eu tirar aquele. Esse aqui, coluna. A gente vem aqui e coloca raça, né? Raça. Olha aqui, ó. Aí vem, ó. Em 2001, quantos foram da raça branca, da raça preta, ou tão ignorada, da raça amarela, ou indígena? Hanseníase indígena, ó. 193, ó. Aqui em 2020, 10 casos, ó, na raça indígena, tá vendo? Em 2018, teve 24 casos, ó. Aí aqui você pode ver, ó, na raça indígena, tá vendo? Quantidade de casos por ano. Na parda, o que a gente percebe? Que a raça parda tem o maior número de casos, ó. Vocês estão vendo? Na amarela, na preta, na branca. Então, o maior número de casos de hanseníase em 2020 foi em que raça? Na raça parda e na raça negra, na raça branca, né? Que foi 170. Então, a pessoa se autodeclarou branca na hora, ou parda, ou amarela, ou preta, enfim. Por aqui, nesse site do DataSUS, né, que é o Tabnet, você vai olhar, você pode olhar o ano de diagnóstico, o mês, o ano da notificação. Ó. Tem o diagnóstico e a notificação. A notificação, ó, a notificação, tem a notificação até de 2021. O ano de notificação é diferente do diagnóstico. Porque chegou lá, ó, tem até o mês de notificação. Chegou lá, a gente vai notificar. A gente vai notificar porque é melhor pecar pelo excesso e depois investigar do que deixar esse paciente sair sem ser notificado. Então, sempre vai ter. E aqui é tão interessante, ó, o ano de notificação, ó. Em 2020, foi notificado 1.103, aí depois vai ver se confirmou. Você pode mostrar em gráfico, ó. Ah, não foi. Mas, enfim, o Tabnet, ele manda você fazer, você copia em tabela, você mostra em gráfico. Tem uma infinidade de possibilidades aqui. E não é só hanseníase. Você pode olhar qualquer tipo de doença, tá? Qualquer tipo de doença. Aqui, ó, você pode ver a renda, população, né? Olha os indicadores. Então, vários indicadores que você vai poder olhar aqui, ó.
os epidemiológicos, ó, as doenças e agravos de notificação. Aqui você vai ter, olha, animais peçonhentos, por botulismo, por cólera, coqueluche, dengue, difteria, todas as doenças aqui, ó, de notificação compulsória, ó. Rubéola, leptospirose, né? Vamos ver leptospirose aqui. Leptospirose, você vai ver enfim, leishmaniose. Deixa eu pegar, cadê? Deixa eu pegar leishmaniose. Lembrando que leishmaniose tem a visceral e a tegumentar. A visceral, gente, ela é a mais complicada, né? Ela é a mais grave. A tegumentar, ela é na pele, né? Então, ó, você pode pegar por estado, você pode pegar todo o Brasil. Vamos pegar só o Tocantins aqui. Então, vamos selecionar todos os anos aqui. Vamos ver o município de notificação. E deixa eu ver o quê? A faixa etária, vamos ver? Se ela dá mais em criança. Então, olha aqui, ó, faixa etária. Aparecida do Rio Negro. Fala um município aí, gente. Palmas. Palmas. Muito bem, vamos ver Palmas. Vanderlândia depois, Vanderlândia. Vamos ver se tem dados de Vanderlândia. Meu pai era de Vanderlândia. Poxa, eu sou de lá, de Vanderlândia. Pois é, meu pai era de Vanderlândia. Olha, os dados de Vanderlândia aqui. Vamos pegar Vanderlândia, então. Ó. O que eles notificaram? Ó. 5 casos, né? 5 casos de 2001 a 2006. Mas, gente, isso é muita coisa, 5 casos. Qual foi o município que mais teve casos? Ó? Araguacema, 280 casos. É muita coisa. Por quê? Porque a letalidade... Olha esse município aqui, Palmas, ó. Olha Palmas. 371. É muita coisa, porque a letalidade é alta. Então, aqui, ó, ele vai te dar os municípios em menor de 1 ano até 80 anos a mais. Vocês estão vendo? Então, ó, aqui em Vanderlândia, nós tivemos, ó, nessa coluna aqui, ó. Essa coluna aqui é de 1 a 4, ó, em crianças, ó, que é muito mais grave, né? Em crianças, ó. De 1 a 14 anos, ó. Em Vanderlândia. Já em Palmas, meu Deus, 59 em crianças. 59 crianças menor de 1 ano tiveram leishmaniose, ó. Tá vendo? Totalizando 371 casos. Tá? Então, aqui, nesse site aqui, você vai pegar tudo que você quiser, todas essas doenças, tá? Botulismo, rubéola, ó. Aí você pega, quer ver outros estados, aí você clica em cima, tá bom? Então, esse DataSUS aqui é muito interessante depois vocês darem uma olhada. Sífilis, ó, tétano. Aqui também, cadê? A produção hospitalar, as imunizações, ó, quantas pessoas são imunizadas, vigilância alimentar e nutricional. Você clica e faz aí, ó, a cobertura, a taxa de abandono, né, as doses aplicadas. Aí você vai olhando aí, ó. Vamos por região de saúde aqui. Vamos olhar cobertura vacinal. Vamos selecionar tudo aqui para a gente ver. Vou mostrar aqui. Então, a cobertura vacinal. Vamos ver o que ele vai falar aqui da cobertura vacinal. A internet está lenta. Mas, enfim, gente, é importante você... Vou apagar isso aqui. Acho que não vai entrar, acho que é o problema da própria internet. Mas, enfim, gente, está aqui e vocês vão entrar, né? É a internet mesmo. Porque vai mostrar a tabela. Olha aqui, boletim epidemiológico, é o de Covid, já vai aparecer de Covid, né? Boletim epidemiológico
dengue, Tocantins. Então, aí aqui, ó, vai te dar os boletins epidemiológicos. Na Secretaria também do Estado tem tudo isso, né? Então, eles vão te passar aí os boletins epidemiológicos. Esse aqui, ó, é de 2021, ó, dia 16/4. Eles fazem, ó, dia 16/4, dia 15/4. Você vê que todos os dias eles estão atualizando, ó. Isso aqui, dia 14/4. Vamos ver esse aqui, esse atualizado? O que eles estão falando da dengue? Ó, casos prováveis, ó, monitoramento dos casos de dengue até a semana epidemiológica número 14, né, que vai de 3/1 a 10/4. Então, ó, já soltaram quarta-feira, dia 14 de abril, referente a dia 3/1 a 10/4. Então, olha aqui como é que está a dengue, a semana epidemiológica, né? Então, aqui nós tivemos uma alta, né, aqui em 2019, porque, ó, isso aqui, ó, 2021, esse vermelhinho aqui, ó, pontilhado aqui, ó, representa 2021. Então, o maior número de casos que a gente teve, a maior incidência de dengue, foi em que ano? Foi em 2019, ó, tá mostrando. Só que houve aqui, ó, e depois diminuiu. Então, eles vão falando, ó, o município de residência, qual tá baixa, qual tá alta, e eles identificam através do mapa. Vocês estão vendo aqui, ó, o mapinha? Quais são os municípios que estão com a situação de incidência, uma alta incidência, ó. Aqui eles fizeram a incidência, ó, por cada 100 mil habitantes. Qual é o cálculo de incidência? Aquele cálculo que eu mostrei para vocês. Casos novos, né, casos antigos, dividido pelo número da população, vezes o numeral, que foi o numeral 100 mil habitantes. Então, Palmeiras e Taipas, ó, tá com a alta incidência. Quem está com a média incidência? Santa Fé, Porto Alegre, Lavandeiras e Lagoa do Tocantins. Está com a média incidência. E aqui no mapa, ó, eles colocam onde estão esses municípios. Baixa incidência. Todos esses municípios, ó. Aí eles vão, então, os outros municípios não registrou nada. Aí eles vão mostrando, né, que em Palmas e Curupi está circulando essa variante do vírus, 1. E esse sorotipo aqui, essa outra variante, o 2, está em Araguaína. Olha aqui o óbito por dengue. Há um óbito confirmado no município de residência Gurupi. Gente, olha o tanto de caso de dengue para um óbito confirmado. Vocês estão entendendo? Então, o que significa? Né? O que significa? Significa que a dengue é uma doença que não tem uma alta letalidade, né? Ela não tem uma alta letalidade. Ó, os casos notificados, ó, na semana epidemiológica. Em 2020, nós tivemos mais casos notificados que 2021, nesse mesmo período. Houve uma queda de 58,3% de notificação. Entendeu? Até o momento, 80 municípios notificaram casos de dengue, que aí eles colocaram os principais, né? Em 2021, até o momento, só 80 municípios notificaram casos de dengue. E 9 municípios notificaram na semana epidemiológica 14, que são esses 9 municípios que eles estão apresentando aqui. Então, olha aqui o que eles estão colocando, ó. Dengue, número de casos, então, 281. Dengue com sinais de alarme, né? 19. Grave, 6. Descartado. Isso é, notificou como dengue, mas depois descartou que não era dengue. 585 casos. Ignorado, 332. Então, o total, até agora, foi 1.271. Né? Só que aí eles fizeram os casos confirmados, né? E os casos descartados, ó. Tá vendo aqui, ó? Foi descartado pelo quê? Pelo laboratório? Foi confirmado pelo laboratório? Ou foi confirmado ou descartado pelo aspecto clínico epidemiológico? Tá? Então, isso aqui, gente, você vai olhar nos boletins epidemiológicos, você vai olhar para cada patologia que você quiser, tá bom?
Não tem como dizer, ó, tantas pessoas adoeceram de tal doença e morreram de tal doença. Porque isso muda. Isso é alterado de semana epidemiológica para cada semana epidemiológica. Por isso que em vigilância a gente trabalha por semana epidemiológica. E é monitorado dia a dia. As áreas técnicas da vigilância monitoram todos os dias os novos casos. E por onde eles sabem, né? Como é que eles fazem esse monitoramento? Através das fichas, né, da notificação. Porque hoje nós temos o quê? O ESUS, certo? Que é um prontuário eletrônico. Então, através desse prontuário eletrônico, tudo está notificado ali. Então, a ficha do SINAM, o SINAM, né, que é o que notifica os agravos, né? Então, a área técnica acessa ali para ver nos municípios do Tocantins quais foram as notificações. E aí eles fazem os boletins epidemiológicos, com prevalência, como vocês viram aí, com incidência, se for doenças crônicas, né, vai ser a prevalência, se é doenças agudas, vai ser a incidência, dengue mesmo, ó, incidência, estão vendo? Tudo bem, gente? Tudo bem, Tudo professor, bem. estamos acompanhando aqui. Agora, você sabe onde Tudo entrar, bem. né? Você sabe onde entrar agora, né? Então, vou parar essa apresentação e colocar o slide para a gente poder continuar. Então, aonde você vai achar tudo isso? Nos boletins epidemiológicos, no DataSUS, tá? Então, tanto a prevalência quanto a incidência, gente, é muito valioso para o planejamento da situação de saúde. Porque o gestor, então, é aí que ele vai dizer, ó, eu tenho que investir mais recursos na dengue, eu tenho que investir mais recursos na leishmaniose, eu tenho que investir mais recursos no Covid, eu tenho que investir mais recursos na hanseníase. Ele vai poder, então, fazer aí, né, através da análise de situação de saúde, o seu planejamento em relação ao recurso, né? Então, deixa eu passar. Aqui tem um exercício, né? Esses exercícios vão estar no grupo, ó. No live para vocês fazerem, tá? Nós não vamos fazer ele não, mas assim, é só você pegar qual a taxa de incidência no período. Você vai pegar os casos, né? Vai ter uma tabelinha, aí tem os casos. Você pega os casos novos, incidência, casos novos e casos antigos, dividido pela população naquele mesmo período, certo? Vezes um numeral, pode ser 1000, né? Então, a incidência, ela vai dimensionar os agravos agudos, e a prevalência, ela vai dimensionar os agravos crônicos, como a gente já falou. Muito importante você saber disso aqui, porque você não vai pegar tuberculose, hanseníase e fazer a incidência. Para tuberculose, hanseníase, AIDS, alcoolismo, parasitoses, hipertensão, diabetes, as reações adversas por medicamento, você vai fazer a prevalência, tá? Então, a prevalência, ela é útil no planejamento e na administração de serviços e programas de saúde, para disponibilizar serviços à população, como leitos, medicamentos, materiais, procedimentos, profissionais. Então, é através disso que o gestor vai se organizar na questão dos recursos. Outro exemplo, prevalência de depressão entre pessoas que tiveram acidente vascular cerebral. É um exemplo também de um estudo de prevalência, né? E essa correlação, né, entre incidência e prevalência? O coeficiente de incidência, ele aumenta com o número de novos casos. Quanto maior a incidência, né, maior vai ser a prevalência. Então, a COVID, a incidência é alta. É alta. E a prevalência também é alta. Porque é uma doença com a alta incidência. Agora mesmo, muita gente está sendo contaminada e contaminando, né? No COVID. Agora, o agravo do COVID é porque é uma doença de transmissão respiratória. Então, e é rápida.
ela é rápida. E a letalidade dela também é alta. Se não fosse, né, se não fosse alta, né, não teria tanta essa preocupação, né? Por exemplo, dengue tem uma alta incidência. No entanto, a letalidade não é alta. Bom, então nós temos aí os indicadores de saúde. Esses indicadores de saúde, taxa de mortalidade, letalidade, mortalidade materna, mortalidade infantil, né, mortalidade geral. Esses indicadores de saúde, eles medem a saúde da população. E as medidas de morbidade, as medidas de mortalidade. As medidas de morbidade, é só um resumozinho, que são o coeficiente de prevalência, a incidência, a taxa de ataque, vai mostrar, vai medir o risco das pessoas de adoecer. Qual é a prevalência da pessoa, né, ter diabetes até 2020? Qual é a prevalência? Qual é a prevalência no ano que vem na questão das doenças crônicas? Então, é importante fazer isso até para o setor saúde se preparar. Vejam que os câncer, doenças crônicas degenerativas ou neurodegenerativas, o risco só tem aumentado, o risco de pessoas adoecer dessas doenças. Por quê? Porque está ligado, em estudos epidemiológicos, ao estilo de vida. Qual o risco da pessoa que fuma ter um câncer de pulmão, por exemplo? Quem vai mostrar isso? São as medidas de morbidade. Morbidade é o risco da pessoa ter a doença. Mortalidade é o risco da pessoa morrer. É a gravidade daquela doença. Então, as medidas de mortalidade é o coeficiente geral de mortalidade, o coeficiente de mortalidade infantil, de letalidade, mortalidade materna e vários outros, tá? Então, isso aqui, gente, você saindo, entendendo isso aqui, eu já me dou até por satisfeito, entendeu? Você saindo, entendendo isso aqui, que tem as medidas de morbidade e as medidas de mortalidade. O problema do Covid é que o coeficiente de mortalidade é alto, o coeficiente de letalidade é alta, né? É esse o problema do Covid. Né? Ele tem uma alta prevalência, uma alta incidência, né? Porque ele tem uma incidência, olha só, tem um ator, né, que tem até um filme, Minha Mãe é uma Peça, Minha Mãe é uma Comédia, eu esqueci o nome, ele já está há quantos dias? Minha Mãe é uma Peça. Minha Mãe é uma Peça, ele está há vários dias, ontem meu esposo leu aqui para mim, porque eu fico emanando energias boas para ele, né, ele agravou, que é muito legal, ele é bem cômico, né, e eu fico até emanando energia, foi até no site dele, falando, estou emanando energias boas, né, porque a gente tem que começar a fazer oração, né, oração mesmo e tal. E ele já está há quantos dias ali, gente, internado, né, e o quadro dele tem se agravado. Professor, eu acrescento algo. Se fosse em outro hospital, em outra realidade ele pública, já tinha morrido. Já. Aconteceu aqui na prática com um conhecido meu, né? Uhum. O irmão dele teve Covid, ele pegou o irmão dele e foi para São Paulo. Se tivesse ficado, chegou lá, teve complicação, não sei o quê, mas conseguiu sobreviver. Mas se fosse aqui em Palmas, infelizmente, o que a gente tem, não é nem a má vontade, mas é as condições mesmo, estrutural. Isso, né? Você a qualidade, né? É a qualidade do serviço mesmo, né? É o que a gente falou ontem, a qualidade do serviço, né? Foi. Infelizmente, o que a gente não tem, o Estado não dispõe de tecnologias avançadas para esse tratamento, né? Os hospitais de grande porte particular, principalmente o Einstein, né? Enfim, aqueles hospitais, eles têm, né? Eles têm aí toda uma estrutura de tecnologias que faz a pessoa ter uma recuperação mais rápida. Só que alguns casos demora. O nosso governador aqui que foi eleito, o nosso prefeito que foi eleito,
o Maguito Vilela, ele morreu. Ele estava lá em São Paulo. E ele ficou meses, né? Ele ficou muito tempo internado, melhorava, piorava, melhorava, e por fim ele morreu. Mesmo tendo Assumiu no hospital, né? O vice dele que está governando agora, né? Ele assumiu no hospital assinatura eletrônica, mas infelizmente ele não viveu para poder. E seria um bom prefeito, é claro. Mas o que acontece? É um alto risco, né? A gravidade é grande, porque não é só o risco de morrer, é a gravidade, é o período que essa pessoa fica internada, né? É muito grave. É esse o problema aí do Covid. Além do alto risco de adoecer, as pessoas têm um alto risco de morrer e tem um alto risco da gravidade da doença. Esse ator aí, o Paulo Gustavo, a gente só está vendo o quê? Cada dia mais ele fica grave. Tem dia que ele está mais estável, tem dia que ele está mais grave, tem dia, né? Aí vai para a hemodiálise, sai da hemodiálise, enfim, gente. Sequela também, viu, professor? E as sequelas, isso é verdade. As pessoas ficam sequeladas meses e meses. Tem gente que tem que ficar reaprender a andar, reaprender a falar, porque é um vírus que a gente está aprendendo a viver com ele na situação. Porque ninguém conhecia essa gravidade toda, né? Então, eis aí, né, a problemática dessa situação. Gente, então, você entendendo isso aqui, a gente já fica mais tranquilo, entendeu? Entender, então, que a questão da prevalência, ela se aplica mais em doenças crônicas ou doenças que que a pessoa tem um risco maior de ficar doente, fica por muito tempo doente, que a incidência naquilo que é mais agudo, né? As medidas de mortalidade são muito importantes, né, para você entender o risco da gravidade daquilo ali, o risco de morrer, tá bom? E vamos falar um pouquinho de epidemiologia. Nossa, já é 11 horas, epidemiologia descritiva. Mas isso aqui vai ser rápido, a gente encerra agora de manhã, aí à tarde vocês ficam para fazer os trabalhos, tá bom? Pode ser? Mais uma meia horinha. Mais uma meia hora, tá? Pode ser, professora. Sim, professora. Então, vamos lá. A epidemiologia descritiva. Gente, é muito importante você entender disso aqui, tá? Porque a epidemiologia descritiva, ela vai estudar a variabilidade da frequência das doenças no nível mais coletivo. Então, é importante você saber dessas três coisas. É a tríade da epidemiologia descritiva. Pessoa, tempo e lugar, tá? Então, você vai, em epidemiologia descritiva, sempre a gente vai responder quem, quando e onde. Vamos pensar em algo muito interessante. Lembra que há uns 2 anos atrás houve um surto aí no Tocantins, perto de Araguaína, um surto de doença de Chagas. Vocês lembram? Todo mundo lembra? Estão comigo? Não, Doença de Chagas. Lembro. Passou na TV, doença de Chagas, um surto numa comunidade perto de Araguaína. Primeira coisa, foram investigar para saber de onde essa doença de Chagas estava vindo de onde. Aí lembra que foi associado a Bacaba. Vocês vão lembrar da Bacaba. Né? Então a gente já fez muito... água na boca. Não fala de Bacaba, não. Ah, lembra sim. É um perigo, Bacaba é um perigo. É que na época, acho que o barbeiro estava na Bacaba, né? Na Bacaba. E aqui então, também, aqui perto de Palmas também, a Aparecida do Rio Negro. Teve esse caso. E também naquela casca da cana-de-açúcar, né? Sim, também teve um surto pela cana-de-açúcar, né? O caldo de cana que as pessoas tomavam. Foi da longa coisa que é boa, Bacaba, que eu gosto demais com farinha, e o caldo da cana, que é bom demais. Pois é, e é só coisa boa. Também já teve, né? Com farinha! É bom demais com farinha. Bacaba com farinha tocantinense, tem que saber, ué. Não é? Mas assim... Maranhense. Não, não sou maranhense, não. Eu também gosto. É a mistura, só com o Maranhão, quando for separar, ninguém sabe quem é quem.
É verdade. Não. Mas assim, gente, vejam só. Então, a epidemiologia adentrou aí rapidamente foi acionado o Estado, né, a vigilância do Estado, e a vigilância do Estado acionou o Ministério da Saúde, vieram os técnicos, tanto do Ministério, né, quanto que a unidade de resposta rápida, quanto o do Estado, foram para lá para investigar. Então, foram investigar pessoa, tempo e lugar. Então, essas três coisas, né? Primeiro, quem? Quem foram essas pessoas que adoeceram? Quando e onde? Então, eles conseguiram fechar em pouco tempo que esse surto, ele aconteceu. E doença de Chagas, gente, é crônica. Entendeu? É um surto. Mas não cura. Doença de Chagas não cura. Uma vez que a pessoa tem doença de Chagas, ela entra para a taxa de quê? De prevalência. Porque ela vai ter Chagas para o resto da vida. Tá? Não tem cura para doença de Chagas. Então, o que acontece? Eles descobriram, através da investigação epidemiológica, que aquele surto ele se deu devido ao barbeiro, né, as fezes lá do barbeiro, presentes na Abacaba, que aquela comunidade, eles tinham o hábito de, no final da tarde, tomar o suco da abacaba, sentado nas suas portas, confraternizando, e as pessoas que tomaram o caldo da abacaba, mais de 100 pessoas tiveram um surto, né, da doença de Chagas. Agora, o problema foi o seguinte, ficou localizado ali? Não. Por quê? Porque eles simplesmente fizeram os pacotezinhos, né, da abacaba e pessoas levaram para outras cidades. Olha o perigo. Então, eles tentaram fechar apenas a epidemiologia, os epidemiologistas tentaram com que aquele surto ficasse só ali. E aí tiveram que ir atrás dessas bacabas que foram levadas para outras cidades. E graças a Deus conseguiram pegar a tempo, né? Porque as pessoas levam as poçõezinhas de bacaba, né, nos pacotinhos, né, para suas casas, pessoas de outras cidades. Então, é muito importante fazer essa investigação de pessoa, tempo e lugar. Então, a epidemiologia descritiva, né, ela vai sempre responder quem, quando e onde, né? Então, é muito importante a gente ver quais são essas variáveis epidemiológicas. Sempre, sempre essas variáveis vão envolver, né, essa tríade, tá? E as técnicas epidemiológicas, né, a gente vai ver aí, né, o ambiente contribuindo, né, e as pessoas também. Olha, nesse surto aí de doença de Chagas, né, o tempo foi muito importante, porque os epidemiologistas, eles entenderam de onde vinha esse surto, o que estava acontecendo, num curto espaço de tempo. Com isso, muitas pessoas, eles fizeram com que ocorresse aí, né, o impedimento dessa cadeia, né, de mais pessoas ter a doença de Chagas, porque eles conseguiram pegar as polpas aí da abacaba, que as pessoas estavam congeladas nas suas casas. Então, as pessoas não fizeram uso, né? Pessoa, isso é quem? A pessoa pode ser descrita em termos de suas características herdadas e adquiridas, né? Qual é a idade dessas pessoas, qual o sexo, qual a raça, qual a escolaridade, a renda, o estado nutricional, a questão das vacinas, né? Quais são as atividades de trabalho, quais são as circunstâncias de vida. Tudo isso tem que ser descrito. Principalmente a questão da idade, né? Porque algumas doenças, elas estão mais restritas a pessoas com a fase adulta, né? E outras doenças, elas não têm uma prevalência muito alta em crianças, mas não significa que não pode acontecer. Mas o ideal é que não acontecesse, né? Então, tem que ver, por exemplo, a questão da hanseníase, né? Pessoa. No Tocantins, nós temos aí uma alta incidência de hanseníase, tá? Aliás, uma alta prevalência de hanseníase em
indivíduos de até 15 anos de idade. Então, crianças estão com hanseníase, né? A questão é tuberculose, viu, gente? Que é outra doença que eu falei para vocês do Tocantins, tá? Tuberculose, tá? Os acidentes de trânsito, os homicídios, HIV, geralmente são os adultos que estão mais expostos. Só lembrando aqui, que eu esqueci de falar para vocês, no estudo que a gente fez em 2018, do que as pessoas adoecem e do que as pessoas morrem. No estado do Tocantins, em 2018, as pessoas estavam adoecendo das doenças cardíacas, tá? E as pessoas também estavam adoecendo e morrendo de doenças cardíacas, e as pessoas estavam no agravo de acidente de trânsito. Pessoas estavam morrendo ou tendo sequelas de acidente de trânsito. Então, essas duas coisas, viu, gente? Não é nem as doenças dengue, nem leishmaniose, nem chikungunya, tá? São doenças cardíacas, tá? E o trânsito, que estão matando as pessoas. Então, eu vou colocar esse estudo para vocês, tá? Vou colocar o material todinho desse estudo, que é análise de situação de saúde, tá? Dos estados. Aí vocês vão ver, né? A análise foi feita em cima das doenças mais prevalentes nos estados, né? E a maioria deles, então, se não é acidente de trânsito, era doença cardiovascular. Então, para você ter uma ideia, né? E doença cardiovascular tem a ver com estilo de vida. E acidente de trânsito também tem a ver com doenças que podem ser evitadas. Pode-se evitar um acidente de trânsito, se a pessoa não beber ao volante, se a pessoa tiver prudência ao dirigir. Então, muitas mortes podem ser evitadas. Então, pessoa, né? Essa variável de pessoa. As condições patológicas relacionadas ao nível de imunidade são mais frequentes nas idades extremas, ou crianças ou idosos. Por isso que tem campanhas de vacinação específicas, né, para crianças e idosos. Por quê? Porque o nível de imunidade em pessoas dessa idade pode diminuir. Com isso, elas são mais susceptíveis a ter doenças, principalmente relacionadas ao vírus da gripe. Para verificar a associação existente entre determinada doença e a idade, é preciso estratificar em grupo etário ou grupo de pessoas que reúnem características semelhantes. O IBGE te dá essa pirâmide etária, tá? De quem? Bom, aqui nós temos um exercício, né? Para correlacionar as doenças e agravos da saúde, na segunda coluna, de acordo com os respectivos caracteres, né, relativos à pessoa. Hábito de fumar está associado com o quê? Hábito de fumar está associado aqui com câncer de pulmão. A epidemiologia já fala isso, né? Certo? Homens com idade acima de 60 anos. Né? Qual o agravo que homens acima de 60 anos têm que ficar atento? Câncer de próstata, né? Vida sedentária. Bom, nós temos aqui as doenças cardiovasculares, né? Crianças com idade de 1 a 4 anos. Essas crianças têm que ficar atento aí na questão das deficiências nutricionais e parasitárias. Né? Adultos jovens com idade sexual ativa. Claro, né, gente? AIDS, sífilis, hepatite. Então, ficaria aqui. E homens de 20 a 29 anos, que são a faixa etária que mais tem acidentes, né? Então, com os estudos epidemiológicos, a gente de cara já sabe isso aqui, né? A gente de cara já vai fazer a relação. Tá bom? Bom, tempo. Tempo é quando a cronologia de uma doença ela é fundamental para a análise epidemiológica. Né? Quando aconteceu o tempo, né? Quando aconteceu.
né? Então, a distribuição dos casos de uma determinada doença por período de tempo, semana, meses, anos, né, permite verificar como a doença evoluiu no tempo. E aí a gente vai ver as variações cíclicas, as variações estacionárias, as variações decrescentes ou as variações de aumento. Nós temos algumas doenças, né, alguns agravos que têm variações cíclicas. É um determinado período do ano que acontece. Gripe, por exemplo. Você não tem o ano inteirinho com gripe. Ela tem período. Dengue, tem um período que nós temos aí uma alta incidência, né? Tem alguns períodos do ano. Então, são doenças cíclicas, que ela vem com maior força, depois ela decresce, né? Ela diminui, né? Tem doenças que estacionam. Por exemplo, a questão do HIV, né? Nós tivemos aí, o HIV está estacionado a taxa, né? Está estacionado. Em alguns estados está decrescendo, né? Então, tem diminuído em alguns estados. No Brasil mesmo, ao longo do tempo, a curvinha tem diminuído na questão do HIV. Pode-se observar, então, qual a semana, qual o mês em que geralmente ocorre a maioria dos casos, né? O maior número de casos. Para saber se houve mudança, é necessário sempre a existência da série histórica, dos dados anteriores. Então, as variações das doenças, no transcorrer do tempo, né, são importantes, pois mostram a alteração dos fatores causais, o que causa essas doenças, né? Doença aguda, ela pode correr em horas ou dias. Por exemplo, ali o caso da doença de Chagas ali, né? Foi agudo, foi o quê? Em dias, né? A pessoa já teve sintomas, um número muito grande de pessoas com o mesmo sintoma, né? Já doenças crônicas, ela deve ser estudada de acordo com a incidência em meses e anos, tá? Então, a distribuição do caso por período de tempo serve para orientar as medidas de controle, porque ela vai fornecer informações sobre os melhores momentos para intensificar a imunização e para prevenir um possível surto. Lembrando, na época do carnaval, é um tempo. O que acontece na época do carnaval? Nós temos aí uma intensificação de campanhas acerca do HIV, doenças sexualmente transmissíveis, certo? Álcool e outras drogas. Por quê? Porque nesse tempo, né, já tem mostrado os estudos epidemiológicos que aumenta, então, o número de casos. Então, nesse período, tanto é que as pessoas têm uma mania de criticar, né? Nossa, só fala de AIDS na época do carnaval. Passou o carnaval, não tem mais AIDS. Não é isso. As pessoas, às vezes, não entendem que tem outras doenças que são prioridades para poder intensificar as campanhas de prevenção. Intensificar a questão da imunização. Então, tem outras doenças que também têm prioridades. E já foi feito estudos e que esse período, esse tempo, né, do carnaval, é onde acontece um número muito grande de pessoas infectadas, né, por HIV, por doenças sexualmente transmissíveis, onde acontecem muitas violências, né, acidentes de trânsito por causa do quê? Do uso excessivo de bebida alcoólica, enfim, tá? Então, por isso que tem o tempo que determinadas campanhas surtem mais efeito, tá bom? No aspecto administrativo, vai servir para orientar quando se deve concentrar recursos materiais e humanos, facilitando as ações de controle necessárias. Então, na distribuição cronológica da mortalidade e morbidade, nós temos aí, né, essa sequência de marcos temporais, a cronologia, a série histórica, que é uma medida de frequência de caso e de óbito. Então, tem que registrar a história dessa doença para que possa ter essa cronologia do período histórico, né? A série histórica. Bom, isso aqui nós temos algumas tendências, né? Nós temos aí muitas variações, como eu já falei, entre incidência e prevalência de mortalidade e letalidade. Tem doenças que ela tem uma morbidade alta, mas ela tem baixa letalidade. Hipertensão.
diabetes, né? Ela tem uma morbidade, né? As pessoas adoecem muito dessa doença, mas, no entanto, ela não tem aí, né, uma letalidade alta, certo? A pessoa fica por muito tempo com a doença, né? Tem um período de tempo aí longo, né? 10 anos, mais de 10 anos, né? HIV, por exemplo, as pessoas vivem muitos anos com HIV. Até morrer, gente, demora. E a pessoa vai morrer de doenças de base, né? Não propriamente do HIV. E aí é muito importante a gente pensar também no óbito. Se nascer um evento importante, morrer é muito mais importante. Tá? É mais importante nascer ou morrer? Bom, é mais importante morrer. Por quê? Falando isso, né? Por quê? Porque a morte, gente, é um evento único. No sentido de, através dos dados, o gestor ele pode fazer muito mais coisas sabendo do que as pessoas morrem do que sabendo que está nascendo, entendeu o que eu quero dizer? A questão de gerenciamento dos recursos, entendeu? Do que aquela população adoece, do que aquela população morre. O gestor municipal, o prefeito, o secretário municipal, ele tem que saber do que essa sua população está adoecendo e do que essa população está morrendo. A Cíntia, ela tem que ter isso muito claro. O Carles, ele tem que ter isso muito claro. Aqui no estado do Tocantins, estão adoecendo disso, disso e disso. E está morrendo disso, disso e disso. Muitas vezes, do que a pessoa está adoecendo, não é o que a pessoa está morrendo. Compreende? Nem sempre do que a pessoa está morrendo é o que está adoecendo. Vai ter um caso igual no Japão, que aí não pode nascer. Então, se eles quiserem resolver a coisa na origem, é proibir menino. Não, mas o nascer também tem, né, assim, no sentido de que é importante, a questão do óbito é importante por causa da declaração do óbito. A declaração do óbito, gente, ela tem que ser precisa. Por isso que nós temos, na vigilância, um departamento que cuida só do óbito. É a vigilância do óbito. Vai vigiar o óbito. Do que essa pessoa morreu? Ah, ela morreu disso. Aí, se tem dúvida, vai investigar. Por exemplo, nossa, do que a pessoa morreu? O meio de comunicação fala, fulano, o artista fulano de tal, morreu de parada respiratória. É igual o exemplo, professora, dessa criança que morreu agora, é aquele que os pais Henry, que é o deputado, né? Lá, isso, o Henry lá, né? Que aí eles vão investigar o caso, né? Investigar. Qual foi o óbito? Foi causado pelo quê? A gente sabe que houve um espancamento, mas qual foi a gravidade desse espancamento? Ele teve hemorragia no fígado, né? Então, gente, a vigilância do óbito vai investigar e falar, olha, morreu de tal causa. Por que o óbito é importante? Porque através disso o gestor vai saber, as pessoas estão morrendo mais disso. Então, o que acontece? Na televisão, quando morre um artista famoso, o âncora da TV, né, ele fala, olha, morreu por parada cardiorrespiratória. Bom, eu nunca vi dizer que ninguém morre porque com o coração ainda batendo. Todo mundo vai morrer, o coração vai bater, isso é óbvio. Mas qual foi a causa da morte? Não é parada cardiorrespiratória não é a causa do óbito. Entendeu? Tem que saber qual é a causa. Ah, ele morreu parada cardíaca. Nunca vi a pessoa não morrer se o coração continua batendo. E a pessoa continua respirando. Então, para morrer, vai parar o coração e parar a respiração. Tá tudo certo? Tá normal. Isso não é causa do óbito. Morreu por falência múltipla de órgão. Isso não é causa da morte. Certo? Porque para morrer, eu nunca vi morrer com os órgãos tudo funcionando plenamente. Não tem isso. Se morreu, os órgãos tudo faliu, certo? Por que o óbito é importante? Por causa disso. Porque tem que saber exatamente qual a causa daquele óbito. Por que a pessoa morreu? Do que a pessoa morreu? Tá? Então, isso é muito importante. Bom, aqui só mostrando alguns casos, né? Aqui vocês vão ver muito isso no Covid, né? A questão mesmo da incidência, né? Qual período que foi maior, o número de casos, a incidência, o número de casos confirmados. Era para me trazer Covid, eu esqueci. Então,
É isso aí, gente. Os estudos de tendência secular, eles podem ser feitos com doenças transmissíveis e não transmissíveis. E os coeficientes de incidência de doença como tuberculose, difteria, doenças cardiovasculares, acidentes de trânsito, mostram que as tendências vêm mudando através das décadas. É muito importante você pensar assim, do que o seu avô morreu? Certo? Do que a sua mãe morreu? Se você não tem mais mãe. E do que você vai morrer? Você já pensou do que você vai morrer? Lembra que eu falei que o óbito é um evento único, né? Só se morre uma vez. Então, do que você vai morrer? Você já parou para pensar? Ou não? Eu nunca parei para pensar. Pois é. A gente tem que pensar do que a gente vai morrer. Porque... Eu quero morrer de velhice. Ótimo. Ninguém vai morrer de velhice. Você vai ter alguma doença aí pro seu atestado de óbito. Morreu de... Entendeu? Sim, Eu não posso professora. falar isso, não, que eu não posso falar de morrer de velhice, não, que eu já tô velha. Então, não é outra coisa que eu vou ter que morrer. Ei, professora, dá um exemplo aí. Então, a senhora, no caso, pensou, então? Já. Na minha família, por Qual? exemplo, do que minha avó morreu? A minha avó morreu de velhice. Tô brincando. Minha avó teve doença senil, né? Doença senil. Então, doença senil é uma causa do óbito. Doença senil, Alzheimer, é uma doença senil. Nós temos várias doenças senil, senilidade. Então, isso é uma causa do óbito. O idoso morreu do quê? Ele morreu, né? Aí tem lá o CID, a causa do óbito, de senilidade, de doença senil. Aí a gente não sabe se foi doença de Alzheimer ou outras senilidades da própria idade, entendeu? Morreu do quê? Morreu do câncer. Câncer é uma causa de morte. Aí tem lá específico, câncer do quê? Aí o atestado de óbito tem que estar exatamente, porque o gestor municipal ele precisa ter esses dados, saber do que as pessoas estão morrendo. Entendeu? Por isso que não pode dizer assim, morreu de falência múltipla dos órgãos. Sim, para morrer tem que parar os órgãos tudo. Morreu de parada cardíaca. Uai, gente, para morrer tem que parar o coração mesmo. Onde já se viu morrer com o coração batendo? Isso não existe. E aí a televisão... Tem uma doença de base da pessoa para poder fazer... O atestado, o médico, ele tem. E na vigilância, quando chega esse tipo de morreu parada cardíaca, falência múltipla dos órgãos, eles vão atrás para saber. Não, isso não é causa de morte. Né? Isso é um código garbage, isso está um erro nisso aí. Nós temos que saber do que realmente... Porque o prefeito, ele vai... Porque todo mundo que entra no hospital vai parar o coração. Vai parar de respirar. Quem morre. Entendeu? Ou seja, todos que morrer, vai morrer por essa situação. A senhora falou, não tem como morrer e o coração não parar? Como é que acontece isso? E na TV você vê, quando um artista morreu por insuficiência cardíaca, morreu por parada cardiorrespiratória. Uai, tá certo. Uai, a morte tem que morrer parando mesmo o coração e a respiração. Tá tudo certo, isso aí não é causa da morte. Tem que ver o que realmente é. Né? A pessoa tinha um câncer, então qual a causa do óbito? Câncer X. A pessoa tinha Alzheimer, então ela morreu de quê? De Alzheimer. Porque tem que estar muito bem descrito isso aí, tá bom? Então, professora, caso assim, igual tem para as pessoas que têm problema cardíaco, tem problema de coração, igual a maioria da minha família já é hereditária, né? Então seria o quê? Um infarto fulminante? Sim, é uma causa de morte. É a causa de morte, né? Não ser parada cardíaca. Então seria um infarto, né? Porque a parada cardíaca vai dar em todas as doenças, vai parar o coração. É porque a minha família, a maioria é assim. Então eu acho que eu vou ter, acho que futuramente a minha morte pode ser que seja uma dessas, entendeu? Pode ser que seja relacionada à doença do coração, pode ser. Apesar que eu sei que meu coração tá ótimo, viu, gente? Ótimo. Na minha família, as pessoas morrem de senilidade. Eu tive uma tia que minha mãe teve uma doença senil, né? Não era do tipo Alzheimer. A minha tia morreu com Alzheimer, dela já foi realmente Alzheimer. Minha avó teve... Na minha família, caminha, não tem casos de diabetes, né?
tem pressão alta, mas assim, controlada e tal, mas diabetes não tem. Então, isso tudo você tem que avaliar para saber do que aí para você poder, porque tem morte que é boba, tem morte besta. Sabe o que é morte besta? Morte que é evitável. Por exemplo, se você tem na sua família casos de doença cardíaca, e você supõe que você pode morrer de doença cardíaca, o que você vai fazer? Prevenção. Tem como você prevenir? Você vai não engordar, você vai fazer uma atividade física, você vai sempre estar fazendo um check-up da sua saúde, você vai ter uma alimentação saudável, entendeu? Porque aí você vai evitar. Por isso que você tem que pensar, né, do que você vai morrer, do que seu avô morreu, do que você faz a sua série histórica aí. Porque a morte é um evento, né, único. E a gente pode, chega uma hora que não dá mesmo, mas tem coisa que dá para você evitar. Por exemplo, se na família a diabetes, né, ela está aí vindo, a gente sabe que o estilo de vida tem a ver, e a pessoa tem um estilo de vida desregrado, a chance dela ter diabetes é muito maior, porque ela tem fatores externos e internos indo com aquilo. Tudo bem? Então, aqui nós vamos ter um exercício, e assim, vamos ter outros exercícios, né? A variação sazonal eu já falei, que tem a ver com as estações do ano. Tem doenças que ela tem o aumento dessa doença em determinada época do ano, certo? Mas não é uma epidemia, a epidemia da gripe. Não, gente, não é uma epidemia, porque a gente sabe que em determinado tempo do ano vai ter, né, casos, né, alto dessa doença, gripe, malária, vai ter um período que vai ter dengue, não é uma epidemia. É ali, né, é uma doença sazonal, ela vai e vem, né? Bom, lugar é onde, né? Vai utilizar a distribuição geográfica para identificar de que forma as doenças se distribuem no espaço. É no meio urbano, é no meio rural, é no distrito sanitário, é em determinado bairro, é em determinado município. Está associado a quê? Né? Então, por exemplo, algumas doenças estão associadas à baixa cobertura vacinal, está associada à questão do saneamento básico, a falta, né, ou a precariedade desse saneamento básico. Algumas doenças vão estar relacionadas à contaminação do solo por micro-organismo, à inexistência de uma rede básica de atenção à saúde. Então, é muito importante saber, então, sobre o lugar. Então, nós temos aí, né, em relação ao local de transmissão, os casos que são classificados como autóctone, é o caso confirmado que foi detectado no mesmo local onde ocorreu a transmissão, e alóctone, que é o caso confirmado que foi detectado em um local diferente daquele onde ocorreu a transmissão. Isso aqui é importante a gente pensar no Drauzio Varella. Sabe aquele médico Drauzio Varella? Ele teve o quê? Ele teve um caso de malária. Autóctone ou alóctone? Foi alóctone. Por quê? Porque ele pegou a malária lá no Amazonas, né? Que ele foi fazer uma reportagem, ele chegou no Rio de Janeiro e foi confirmado o caso. Tá certo? Então, nós temos aí as formas de ocorrência das doenças, os casos esporádicos, quando na comunidade, né, ocorre, né, uma determinada doença, mas são casos raros, né, casos isolados, casos esporádicos, como, por exemplo, as pulgas, né, que transmite a peste. Então, é um caso esporádico. Nós temos casos conglomerados, temporal de casos, né, onde um grupo de casos dos quais se suspeita de um fator em comum ocorre dentro dos limites de um intervalo de tempo, né, a partir de um evento que supostamente foi a sua origem. Por exemplo, o caso lá da Bacaba, né, nós temos ali temporal, né, aquela comunidade ali, né, foi um conglomerado de casos temporais ali. Leptospirose também, né, e nós temos as endemias, que é a ocorrência de determinada doença com variações na sua incidência de caráter regular. Então, nós temos algumas doenças que são endêmicas no estado do Tocantins, tá? Então, quando você vai para uma região endêmica, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque essa doença vai ocorrer, né, a um longo período de tempo,
e vai acometer populações em um espaço delimitado. E a incidência vai ser constante, mas também pode ter variações cíclicas ou sazonais. Vamos pensar na febre amarela, né? A febre amarela, vamos pensar na malária, desculpa, vamos pensar na malária. Malária, febre amarela são a Amazônia Legal, né? É uma região endêmica. Então, quem vem lá do sul do país, ele tem que vacinar da febre, né, contra a febre amarela, ele tem que ter a carteirinha de vacinação, porque é regiões endêmicas, tem uma endemia ali, está circulando ali, ela tem uma incidência, essa doença o tempo inteirinho. E a malária, ele vai ter que cuidar, porque também é região endêmica, né? Então, as epidemias já é diferente, as epidemias, né, tem sempre o aumento dos casos. O Tocantins tem algumas doenças que é epidêmicas e tem outras doenças que é hiperendêmicas. A hanseníase é hiperendêmica, já passou a epidemia, já está acima, né? Os casos estão muito acima, se comparado, então, com números anteriores, né? Então, a sífilis, hiperendêmica, porque já está descontrolado há muito tempo os índices aí da sífilis, né? Então, é importante a gente saber disso, né? Tem algumas doenças que é gravíssimo se ela aparecer. Por exemplo, um caso de raiva canina. Então, se aparecer um caso de raiva canina, gente, é uma epidemia, apesar de ser um caso. É uma epidemia. Então, tem que colocar toda a vigilância, todo mundo fique em alerta, porque é algo muito grave. Porque a letalidade é alta. Se a pessoa teve raiva, né, o aparecimento de um caso de raiva canina, né, e se tiver uma pessoa com raiva, né, se for contaminada aí a pessoa, é óbito na certa. Então, tem que ficar muitas vezes a epidemia não significa muitos casos. Às vezes um caso é considerado uma epidemia, no caso da raiva canina, por exemplo. E aí nós temos epidemias e os surtos epidêmicos, que pode ser, né, são expressões sinônimas, né, mas aqui nós temos algumas considerações. A Bacaba lá gerou um surto epidêmico de quê? Né, da doença de Chagas, né? Por quê? Nós tivemos ali uma população, né, muito específicas daquela comunidade lá, que tiveram todas elas estavam relacionadas, né, com a mesma fonte de infecção, que é, né, a Bacaba com as fezes do barbeiro. E todas elas tiveram o quê? Apresentaram o mesmo quadro clínico, tá? E assim, no mesmo tempo. Então, foram muitas pessoas ali daquela comunidade com a mesma sintomatologia, né? E ao mesmo tempo. Então, elas tiveram ali um surto epidêmico. Então, as epidemias ou surtos, elas são ocasionadas por dois fatores, né? Aumento dos números de susceptíveis, né? Quando tem aí um aumento, né, no número de susceptíveis ali no local, e aí tem um aumento, então, dessa incidência, né? E o aumento dos susceptíveis pode ter diversas causas, por exemplo, mais pessoas nascidas vivas, né? A questão da migração também, e baixa cobertura vacinal. Uma pessoa, nós temos aí a malária, por exemplo. O vírus da malária aqui do Brasil é diferente do vírus da malária lá da África. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, um cantor, até daquela banda de axé, esqueci o nome, o marido da Sheila Carvalho. Ele foi para Angola e ele pegou malária. Só que ele chegou aqui no Brasil e não sabia, né, que ele estava com malária até chegar aqui. Então, quando ele chegou, ele teve aí a malária e ele quase morreu. Por quê? Porque as medicações que tem aqui, quando você vai para um país desse, gente, você tem que voltar com um kit de malária.
Quando eu fui para a África, e eu morei lá, e quando eu cheguei para o Brasil, eu trouxe um kit, tá? Da malária. Por quê? Porque se eu desse a malária aqui, essa malária não estava relacionada com o Brasil, estaria relacionada lá. Eu peguei ela lá, mas ela manifestou aqui. Então, a gente traz a medicação, porque aqui não vai ter medicação para aquele vírus, tá? Para aquele tipo, não vírus, né? Para aquele tipo, tá? Porque a malária não é vírus, é aquele tipo, subtipo ali da malária. Então, nós temos aí alterações no meio ambiente, que também favorecem surtos, né? O aumento do número de vetores, né? Que são responsáveis por transmitir as doenças. A ineficácia das medidas de controle também, e aí facilita aí o número de casos das doenças. Dengue, a gente vê, ocorre que o aumento do número de vetores tem a ver com alterações no meio ambiente, tem a ver também com as medidas de controle. As pessoas não têm aí, não cuidam do seu quintal. Com isso, aumenta o número de vetores. Também a contaminação de alimentos e micro-organismos, no caso dos surtos por intoxicações e infecções alimentares. Geralmente isso acontece em locais de refeições coletivas, né, quando tem assim um casamento, a pessoa às vezes cozinha para um número muito maior de pessoas, e aí também é um surto, né? Você não vai ficar o tempo inteirinho com a intoxicação alimentar, com a infecção alimentar. Não vai ficar o resto da vida com a diarreia. É um surto, um número muito reduzido ali, né? O número de pessoas ali daquele local pegam aquele micro-organismo, né? Todas elas são contaminadas por aquele micro-organismo. Elas têm os mesmos sinais e sintomas, né? E aquilo ali vai passar, é um surto, passa. Então, uma epidemia, um surto pode surgir a partir das seguintes situações. Então, é muito importante a gente entender a epidemia. A epidemia está restrita, né, a uma cidade, a um estado e até a um país. Surto está restrito a um bairro, certo? Está restrito a uma creche, está restrito a uma escola, está restrito a um casamento ali, a um local de casamento, as pessoas tiveram, né, geralmente a maionese, que é a vilã, comeram maionese, quem comeu maionese passou mal, né? Quando ainda existe uma doença em determinado lugar, isso introduz uma fonte de infecção ou contaminação. Por exemplo, no caso de cólera, o alimento contaminado, dando início ao aparecimento de casos ou epidemia. Então, a epidemia são casos muito maiores, e surto são casos ali, mais restritos, né, igual a doença de Chagas. Foi uma epidemia, foi um surto, né? Não pegou em toda a Araguaína, em toda a Vanderlândia, que é tudo ali perto, em todo o estado do Tocantins. Foi restrita àquela população. Diferente da pandemia. A pandemia já atravessa os continentes, né? Nós estamos vivendo aí uma... Por que não é uma epidemia e é uma pandemia, o Covid? E não é um surto? Porque já tem global, né? Já é uma doença de caráter mais global, certo? Então, a epidemia, por exemplo, da hanseníase, é uma epidemia restrita a alguns estados. O Brasil inteiro não é todos os estados que tem hanseníase. Tem alguns estados que é baixíssima a hanseníase. Então, é uma região epidêmica o Tocantins, né? Malária, a Amazônia Legal tem a epidemia da malária. Então, quem for viajar para esses lugares, lá no sul não vai ter malária. Então, quem for viajar tem que ter certos cuidados, assim como a febre amarela. O Drauzio Varela, por exemplo, ele foi para uma região de epidemia, né? É uma região epidêmica de febre amarela. Ele não tinha vacina, ou estava vencida a vacina, né? E o que ele teve? Ele pegou, né, a febre amarela. É uma pandemia a febre amarela? Não. É regiões epidêmicas, né? Nem todo o Brasil tem febre amarela, alguns estados, está restrita à Amazônia Legal. Não significa que a pessoa lá no Rio de Janeiro não vai ter, pode ter também, tá bom? E professor? Oi. Só para ver se eu entendi. Então, o surto, ele pode ser considerado quando é
O surto o surto, por exemplo, ele está fixo num determinado. Lembra que a gente está falando de pessoa, tempo e lugar. Então, ele está determinado lugar. Por exemplo, um surto de contaminação, de intoxicação alimentar. Bom, toda a população da cidade teve intoxicação alimentar? Não. Só aquelas pessoas daquele localzinho ali que comeram aquela comida contaminada. Local determinado. Um local determinado, né? Por exemplo, e já a epidemia já é considerado, tipo, em locais, estados aleatórios, estado tal, tal e tal. E já a pandemia já é globalizada. Isso. Entendi. Por exemplo, a epidemia ela é mais ampla, o surto ele é mais localizado, entendeu? A questão, vamos pegar então, escalando por agravante, seria primeiro surto, epidemia e pandemia. Mas nem sempre você vai ter um surto antes da epidemia. O surto, ele rapidamente o surto é contido. O surto tem que ser contido imediatamente. Por exemplo, ali a doença de Chagas. Lembra que teve o surto da doença de Chagas lá perto de Araguaína? Imediatamente os técnicos foram para lá para poder o quê? Acabar com esse surto. Espera aí. Para não se expandir, né? Isso, para não se tornar uma epidemia. Poderia se tornar uma epidemia? Poderia, da doença de Chagas, né? Ela a Chagas, ela é epidêmica no estado do Tocantins, só que ela teve um surto ali. Muitas pessoas dentro de determinada região, daquela comunidade, tiveram os mesmos sinais e sintomas e foram contaminadas. Só que isso poderia ir para outras cidades? Poderia, porque as pessoas levaram as polpas, né? Só que a vigilância chegou antes e recolheu essas polpas rapidamente. Então, não houve aí um agravamento desse surto, entendeu? Já a pandemia, HIV, a AIDS. Por que a AIDS é uma pandemia? Porque ela está presente mundialmente, entendeu? Assim como o Covid. Mundialmente, o Covid já se alastrou por todos os países. Não tem um país que não tenha caso de Covid. Então, é uma pandemia, né? E nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos vivendo uma epidemia. Por que nós estamos vivendo uma epidemia? Todo lugar está tendo Covid aqui. A nível mundial é uma pandemia, mas dentro do Brasil é uma epidemia. Entendi. Né? Epidemia do Covid. Entendi. Né? Então, quando você fosse receber a global, é pandemia. Isso. Mas se a gente for no Brasil, estamos vivendo uma epidemia. Epidemia. Isso, porque alguns países já não estão numa epidemia. Entendi. Alguns países já conseguiram controlar, já teve a vacina. Alguns países já estão vivendo a normalidade, apesar da pandemia ainda existir. Entendeu? Entendi. Ainda existe a epidemia. A pandemia ainda existe, vai existir aí por muito tempo. Mas a questão tem alguns países que não estão mais em epidemia, porque não tem mais um número de casos daquela doença. Por exemplo, Israel é um país que já houve a vacinação, né? Mas as pessoas continuam utilizando a máscara, continuam com o álcool em gel, continuam fazendo as medidas de contenção dessa pandemia, apesar deles não ter uma epidemia. Entendeu? Já por longos dias, semanas, eles não têm mais nenhum novo caso de Covid. Entendeu? As pessoas estão se recuperando, ou morrendo, ou se recuperando, e não está tendo mais novos casos. Então, eles estão com a epidemia lá deles, sob controle, certo? Mas a pandemia ainda existe. Eles não podem descuidar, senão volta tudo de novo. Perfeito. No Brasil, e no Brasil a gente está aí, epidêmica. Aí o que eu quero dizer para vocês é que, vamos pegar o estado do Tocantins, tem algumas doenças que no estado que existe um limite, que o Ministério da Saúde fala, nacionalmente tantos casos, no estado, vocês vão olhar lá no DataSUS, no estado no Centro-Oeste tantos casos, na região Norte, tantos casos. Então, tem regiões que são epidêmicas e tem regiões que são está muito acima do que é o limite. Algumas doenças no Tocantins, elas estão muito acima do que é o limite.
aceitável, vamos dizer assim, que era para chegar até aqui, mas ela ultrapassou. Por exemplo, a sífilis. A sífilis, o estado de Tocantins é hiperendêmico. Hanseníase, hiperendêmico. Mas é como eu falei para vocês, algumas doenças, o Tocantins é hiperendêmico, mas de uma certa forma isso tem coisas boas. Por exemplo, significa que o estado está notificando os casos. Diferente de outros estados, que é vizinho do Tocantins, que você olha lá, tem poucos casos. O que acontece com aqueles estados? A gente pode pensar que eles estão tendo uma subnotificação, isso é, eles não estão notificando os casos. Os profissionais não estão notificando os casos. Chega a pessoa lá para o atendimento e eles não notificam. Que também pode acontecer. Tá bom? Então, é isso. Então, quando ocorrer casos esporádicos de uma determinada doença, começa, então, a haver o aumento dessa incidência além do que é esperado. Então, a incidência tem os dados de incidência, que é esperado. É esperado até tantos casos. Passou disso, aí a gente já está tendo aí uma epidemia, certo? O Ministério da Saúde tem lá, para o Tocantins é esperado tantos casos de dengue. Ele tem que ficar de tanto até tanto. Passou aquele limite que é esperado, aí já é uma epidemia da dengue, certo? Então, aí a gente vai, né? Essas epidemias, esses surtos, né? Eles podem ser quanto ao tipo de fonte de infecção ou contaminação. Nós temos aí as fontes comuns, né? Onde tem que haver, né, a transmissão de um hospedeiro a hospedeira, de um hospedeiro comum. A fonte ou veículo é comum. E aí tem os fatores, né, que contribuem. No caso do surto lá de Bacaba, né, foram identificando que aquelas pessoas tiveram os mesmos sinais e sintomas. Então, eles foram procurar a fonte comum. E eles detectaram que era o quê? O alimento, que era a bacaba. Então, geralmente, quando tem um surto, já vão logo procurar água, alimentos, o ar, né? Já vão procurar já algumas, né? A veiculação desse hospedeiro, né? Como é que foi essa transmissão, tá bom? Então, todo mundo, né, é susceptível à contaminação, tá? Todo mundo é susceptível, tá todo mundo susceptível, todo mundo está no mesmo barco. Quem mora na região sul de Palmas tem a mesma chance de pegar uma dengue que alguém que mora na região norte. Dengue, por exemplo, gente, não, né, ela não é uma doença que escolhe classe social. O Covid também não, né? Quanto ao tipo de fonte de infecção ou contaminação, né? Nós temos aí as doenças são propagadas, né, pela água, ou pelo ar, ou pelos alimentos, e aí tem as formas de contato ou contágio, né? Quando o mecanismo de transmissão é de hospedeiro a hospedeiro, ocorre a propagação em cadeia, né? No caso, o COVID, ele é propagado, né, pelo contato, né? Então, o contágio, né, acontece de pessoa a pessoa por via respiratória. Também pode acontecer por via anal, por via oral, por via genital, como, por exemplo, das doenças sexualmente transmissíveis, também por vetores. Leishmaniose tem um vetor, dengue tem um vetor, que é o mosquito, né? A bacaba teve um vetor, que é o barbeiro, né? Então, nós temos aí, né, essa propagação de contato ou contágio. A progressão, né, geralmente, né, tem uma progressão mais lenta nas doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas é grave, tem que ser notificado e tem que fazer o tratamento. Quanto ao tempo de aparecimento, nós temos doenças mais explosivas, mais maciças. Isso é, quando várias pessoas são expostas simultaneamente a uma mesma fonte de infecção, como exemplo, nos surtos de infecção ou intoxicação alimentar, cujo tempo de incubação é muito curto. A pessoa comeu de manhã a maionese,
no final da tarde ela já vai estar com a disenteria, né? Todo mundo já vai estar com dor de barriga, já vai estar vomitando, com diarreia. Então, o tempo de aparecimento é muito curto quando ela entra em contato, né, com aquela fonte de infecção. Né? Essas intoxicações alimentares é rapidão. Login, todo mundo está aí com os sinais e sintomas, né? E aí, gente, gratidão pela presença de vocês até esse horário, meio-dia. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo que não ficou esclarecido? Meio-dia. Qualquer dúvida a gente manda lá no grupo. As atividades. Mas foi bacana. Certo. Tá, eu vou deixar a atividade, né? 15 dias a atividade, até o fim do mês a atividade. É só uns exercícios para vocês fazerem, vou colocar o livro lá, e aí vocês podem olhar e tal. Assim, é interessante, só para que vocês tenham esse conhecimento da importância da epidemiologia. Não sei se vocês já sabiam, porque eu sou apaixonada por epidemiologia, né? Então, eu comecei... A gente não sabia não, mas estamos vivendo, né, Fran? Hã? Não sabíamos muito não, mas estamos vivendo na prática, infelizmente, né? É verdade. Eu já tinha noção, porque eu trabalho em um hospital, né, na parte de RH, mas como estou dentro do hospital, a gente acaba entendendo, mas assim, aprofundado, desta forma, assim, começando a se aprofundar mais, foi através dessa aula. Muito boa. A gente poderia... Se tivéssemos em sala de aula, fazer os exercícios, discutir e aprofundar ainda muito mais, né? Mas, infelizmente, essa pandemia nos limita, né? Eu espero que vocês tenham entendido o mínimo, né, dessa epidemiologia aplicada ao serviço de saúde, de entender a importância. Eu vou colocar alguns vídeos também lá no live para que vocês possam assistir, coisinha rápida, porque a gente está vivendo, né, a epidemiologia na prática com essa pandemia do Covid. Então, é importante. Qualquer um dentro do hospital, nós temos a vigilância epidemiológica hospitalar, né? E todo hospital é notificador, todo profissional é notificador. Toda doença que chega ali, né, de agravos de compulsão, compulsória, né, tem que ser notificado. Morte tem que ser notificado, né? Então, morreu, tem que notificar. Do que as pessoas estão adoecendo? Tem que saber. E do que elas estão morrendo? Também tem que saber. E aí os estudos epidemiológicos vai dar aí base, suporte para que os gestores possam fazer escolhas mais assertivas acerca da prevenção, da promoção, dos investimentos, né? Com a saúde da população. E tem mortes que pode ser evitada. Tem morte besta. Morte muito besta. Tá bom? Nem tudo é porque, morreu porque Deus quis assim. Não, tem morte que pode ser evitada. A epidemiologia mostra isso. Tá bom? As atividades, a gente, no caso, o prazo para postagem, a senhora vai estender até que dia? Só para mim ter noção, porque